Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis. Então, esse é um momento nosso, né? Então, eu convido que a gente seja um pouquinho egoísta nessa noite e que a gente se dedique mesmo para nós, né? Que essa noite a gente se dedique a nós. Vamos cumprimentando a espiritualidade da casa que preparou esse ambiente para nos receber, abrindo os nossos corações e a nossa mente, para que possamos aproveitar o máximo dessa noite, ouvindo a palestra e sentindo a energia que emana da fraternidade. Então eu convido a todos à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. A gente pede para que nosso amigo Márcio seja envolvido, intuído nessa noite. Obrigada, Márcio. Obrigado, Carol. Novamente, boa noite a todos. Que a paz e a harmonia aqui desse ambiente possa reinar e a gente possa fazer boas reflexões hoje do Evangelho. É um tema bem desafiador e não fui eu que desafiei, não. Eu fui desafiado por uma outra casa, né, que pediu para eu fazer um tema aí, como eu já fiz a apresentação lá. Eu achei bacana trazer aqui para a gente aqui na Fraternidade também. O tema é: o que Jesus espera de mim? Então, vou sempre procurar... primeiro, né, vamos admitir aqui que é um tema bastante desafiador. Então, vou procurar, dentro das minhas parcas, né, possibilidades, a gente trazer alguns elementos, né, porque realmente... mas tem algumas coisas que o próprio Jesus, ao longo da trajetória, da caminhada, ele foi deixando, né, num rastro de luz, de amor, de sabedoria, muitos elementos que a gente pode refletir e que a gente poderia pensar, olha, é isso que ele espera que a gente faça, né? Então, busquei, pesquisei, estudei bastante o tema e eu acho que dá para a gente refletir bastante sobre isso. O primeiro aspecto que eu queria trazer é assim: quem é Jesus, né? Então a gente fala, poxa, né? Então, sobretudo, né, é o ser mais de luz que já pisou, já habitou aqui nesse planeta, né? Esteve aqui presente, foi aquele que se preocupou muito com o aspecto espiritual, né? Um grande líder, né, no aspecto espiritual. Ele não, né, ele falava, né, que ele não tinha nem sequer, né, uma pedra para reclinar a cabeça, né? Deu esse exemplo, isso tudo está escrito no Evangelho. Então, isso trouxe para nós, né, um ensinamento muito grande, né, porque ele modificou todo o nosso ambiente, né, trouxe a moral dele para muito, né, além, né, do que se tinha até aquela época. E eu vou citar algumas questões assim bem importantes que ele deixou de legado para nós, né? E nós, né, vamos falar assim, somos 2,3 em algumas estatísticas a 2,6 bilhões de cristãos, né? Então aqui no Espiritismo a gente se considera cristão também. Então o que acontece? São N denominações, N rótulos, mas que, na verdade, tem muita coisa que converge. Então, até mesmo um ateu, né, vamos falar assim, se seguir os preceitos de Jesus, eu já conversei com vários debates, né, que se tem sobre esse tema, viam ele como um grande humanista, né? Então, olham ele como um ser realmente especial, né? Ainda que não siga, muitos não acreditam nem em Deus, né? Então, aqui, o primeiro fato é que ele mudou o nosso tempo, né? Então, antes dele era uma contagem, depois dele é outra. Então, tem antes e depois de Jesus, né? Então, a gente já começa por aí.
trouxe todos esses ensinamentos. Então, eu vou começar aqui, por exemplo, com uma modificação que ele trouxe na visão daquela época, daquele momento, daquela época, mas que traz para a gente, e é muito importante que a gente reflita sobre isso. Ele trouxe um Deus como Pai, né? Antes era visto, esse Deus era visto como um juiz, né? Muitas vezes até colocavam como aquele que era, né, vamos falar assim, queria te punir, que tinha povos privilegiados. Então, esse Deus juiz, julgador, que condena, que pune, é um Deus, tudo bem? É um Deus que não é o que Jesus apresenta. Jesus apresenta um Deus amoroso. E aí eu vou recorrer a ele mesmo, né, quando ele fala na parábola, né, do filho pródigo, né? O filho pródigo, né? Mesmo o pai vivo pede a herança, coisa que nós sabemos que até psicologicamente no inconsciente dele ele queria mais que o pai morresse para ficar com o dinheiro do pai, né? Então a herança só ocorre quando a pessoa realmente, né, falece, né? Que aí é feita a distribuição dos bens. Mas aí o pai, por ser um pai que entendeu e compreendeu, deu o recurso lá, né, fez a parte lá né, das divisões e deu para o filho. O filho vai e gasta absolutamente, eu vou abreviar bastante aqui para não, porque tem mais coisas para a gente estar tratando. E eles, obviamente, ele quebra a cara, né? Vamos falar assim, vai lá, gasta isso de uma maneira, né? Como a gente poderia dizer assim, na esbórnia, né? A gente poderia falar nesse termo, usufruindo dos prazeres mundanos, etc. e tal do mundo, e depois chega uma hora que está lá sem dinheiro. Aí os amigos todos foram embora, obviamente, enquanto ele tinha grana, tinha um monte de gente do lado dele. E aí ele vai lá para tratar dos porcos. Vocês imaginam que Jesus conta essa parábola e os judeus nem comem carne de suíno, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. Aí o que, que acontece? Ele lá tem que se alimentar com a comida dos porcos, que nem isso tinha para ele. Bom, aí ele lembra que aquele pai era um pai bom e que tratava bem e justamente os servos. Ele falou, olha, eu quero voltar como um servo. Aí ele vai, volta, só que o pai não o recebe como servo, né? Então, adiantando um pouco a parábola, né? Na verdade, o pai, novamente, amoroso, bom, justo, recebe ele como filho, que, na compreensão e sabedoria deste pai, o filho renasce, né? O filho renasceu, estava morto e renasceu, né? Renasceu porque ele voltou para o regaço do pai. Então, Jesus apresenta esse Deus dessa forma amorosa. Aí o evangelista, né, João, vai lá e registra, né, Deus é amor, que também é uma coisa muito bela, né, para a gente, poxa, ele é o, vamos assim, ele irradia o amor. E aqui para nós, para né, a codificação, Kardec chega em um determinado momento e pergunta, indaga, né, aos espíritos, né, qual, né, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem que serve como modelo e guia. Modelo moral, né, e guia, obviamente, para a gente seguir. Aí eu vou falar já um primeiro item, para aquilo que ele realmente espera que a gente faça. A evolução espiritual. Né, que nós sejamos do bem, que a gente cresça, evolua espiritualmente, né? Então, para isso. Então, para quem é esse modelo? Aí eles falam, vê de Jesus, né? Ou algumas traduções é Jesus. Então, ou seja, Jesus é o modelo e guia para a humanidade, é o ser mais perfeito que esteve aqui presente. Então, o perfeito a gente sabe, né? Que a gente pode comparar em algumas questões. É aquilo que é certo, aquilo que é excelente, aquilo que atende para aquilo que você está utilizando. Essa cadeira, por exemplo, ela é perfeita para sentar. Uma caneca, um livro para ler, uma caneca para beber. Então, ou seja, ele é este ser perfeito para que a gente possa fazer a nossa trajetória evolutiva, né? E aí já é mais um elemento, né? Que ele traz esse Deus que nos trouxe, vamos falar assim, tudo aquilo que a gente precisava para que a gente pudesse fazer a nossa trajetória. Então ele veio para trazer a lei de Deus em prática, né? Colocou a lei de Deus em prática. Por isso que tantos 2,6 milhões de pessoas o seguem, né? De acordo com algumas estatísticas. Por quê? Porque ele não veio escrever aqui, ele não veio dar um depoimento, ele veio pôr na prática, né, todos os ensinamentos que ele trouxe vêm de um código superior, né? Vem das leis de Deus. Então, é a lei de amor, justiça e caridade, é a lei de progresso,
a lei de sociedade, ou seja, todas essas leis que são desdobradas, e principalmente, né, a lei do amor, né? Sobretudo a lei do amor. Então, o que ele ensina e o que ele quer que a gente pratique, né? Agora já entrando um pouquinho aqui, é a lei do amor. Então, né, um doutor da lei procura Jesus e pergunta como é que ele poderia obter a vida eterna. Aí ele fala, né, o que está na lei lá nos mandamentos. Ele fala, amarás, né, teu Deus de todo o teu entendimento, todo o coração, todo o teu espírito, né, e o próximo como a ti mesmo. Ele falou, então siga, né, faça isso. Só que eles tinham uma questão, quem é o próximo? Porque quando a gente vai lá na Torá, tem alguns ensinamentos sobre isso, mas a gente percebe que o próximo é muito próximo mesmo, né? É meu irmão, seria alguém muito próximo. Então, qual que é o ensinamento que Jesus dá? Ele vem, mais uma vez, com uma sabedoria tremenda e vem e dá a parábola do bom samaritano. Então, na questão do bom samaritano, ele já traz um outro ensinamento para nós, o que ele espera de nós, que a gente não tenha preconceitos, né? Então, ele valoriza o samaritano num aspecto que, por exemplo, tinha, né, uma rusga entre os judeus e os samaritanos. E aí ele fala que um homem estava caído, ele não diz, né? Então alguém descia, né, de Jerusalém para Jericó, ou seja, fazia uma trajetória de descida, ou seja, estava saindo de um plano superior para vir para um plano mais material, vamos falar assim. Isso a gente está colocando aqui, né, numa analogia, né? E aí, de repente, o sacerdote passa a ver se o homem não atende, vem o levita, que também, né, era ligado também à lei, né, à Torá, né, à sinagoga, também não atende. E aí, de repente, o samaritano, né, atende aquele homem que estava lá, né, que foi ferido, né, foi machucado, e o roubaram e tudo mais. Aí ele cuida daquele homem, com os elementos que ele tinha, né, o vinho, né, o azeite, e depois leva para uma hospedagem, né. Então, mostra que o próximo, aí pergunta, né, quem você acha que foi o próximo aqui? Ele nem vai falar, né, o samaritano, porque eles não podiam nem pronunciar, né, mas ele fala, né, aquele que agiu com misericórdia, né, aquele que foi teve com compaixão, aquele que realmente se movimentou pelo outro. Então, o que Jesus espera é que a gente seja um bom samaritano. Então, ele espera que a gente, né, tenha o cuidado com o outro, tanto quanto a gente gostaria que os outros também tivessem conosco. Então, se fôssemos nós que tivéssemos caído, o que nós gostaríamos? Que alguém nos socorresse, né, numa lei de misericórdia, né? E assim a gente tem essa mensagem belíssima do bom samaritano que traz aquilo que ele espera de cada um de nós, que a gente possa também ter, né, compaixão, se mobilizar pelo próximo. Ah, mas só pelos meus filhos, só pela minha esposa, só pela minha mãe, pelo meu irmão? Não, por todos, né? Aquele era um homem, ninguém sabe quem era, né? Então, esse é muito belo, né? Esse ensinamento. E aí a gente vai prosseguindo. Ele foi chamado de bom pastor. E aí eu vou falar mais uma parábola, né? Que aí fica. Jesus ajuda muito a gente nesse ponto, porque isso marca, né, de certa forma, né? Então ele falou o seguinte: nenhuma ovelha vai escapar. Então vamos pensar o seguinte: vamos nos colocar aqui como uma ovelha, tá? Então tem o rebanho, que a gente pode falar que somos nós, né, a humanidade aqui, e tem aquelas ovelhas perdidas, né? Então vamos pensar assim: eu vou me colocar como uma ovelha, tá? Perdida. Então eu estou lá com mágoa, com dores, com rancor, eu não consigo controlar, eu quero controlar, então eu fico com muito ansiedade, né? Então eu estou realmente desviado daquilo que seria o razoável de equilíbrio, então eu estou desequilibrado. Aí eu vou e me apego, por exemplo, a algum vício. É um jogo, vamos falar assim, né? Começo, eu vou me viciar em jogos e tudo mais, e constituo dívida, e me afasto do meu trabalho, porque eu perco muito tempo com aquilo. Então, veja bem a minha situação. Aí, de repente, eu encontro algum bom samaritano, né? Que vai lá e, vem cá, meu filho, poxa, vou te apresentar aqui Jesus, né, tal, vamos numa igreja, pode ser uma igreja evangélica, uma igreja católica, tudo está o bem lá, né? Pode ser no centro espírita, pode ser em qualquer lugar, uma mesquita, né, qualquer lugar que nos veja, né, um templo qualquer, um templo budista. Aí a pessoa vem e tem compaixão conosco, começa a nos orientar, pede para a gente fazer uma leitura,
aí a gente começa a ver né, que nesse abraço a gente tem amor, né? A gente recebe esse carinho, esse acolhimento. Aí depois recebe uma orientação, aí essa orientação é, poxa, ó, se afaste, né, do vício, tenta, à medida do possível, reduzir, controlar e tal, e começa, né, praticar alguma coisa positiva para você, para as pessoas que estão ao seu lado. Aí, de repente, a gente muda de diapasão. Aí, de repente, você se reorganiza mentalmente e também, obviamente, no aspecto físico, né, aquela raiva, aquela ansiedade, todos esses males vão se dissipando. Então, aí a gente tem o quê? A lei do amor, que é aquilo que Jesus pede, né, que a gente tenha, né, compaixão para com o próximo. Nós já falamos lá do bom samaritano. Este exemplo que eu recebi pode ser um tremendo exemplo para que eu comece a fazer isso para o próximo. Né? Vamos supor que eu realmente voltei. Né? Então, a ovelha, nenhuma se perde. Quando eu me recupero, e aí, por exemplo, né, lá no alto, aí vamos pensar assim, né, Jesus, né, Deus, os bons espíritos, os espíritos protetores, nosso anjo guardião, o nome que a gente quiser dar, os benfeitores aqui de uma casa como essa, que tem em todas as igrejas, ou seja, os espíritos protetores mais iluminados estão em festa. Né? Então, o que eles querem? Eles querem que a gente se reajuste para que a gente volte, né, para o rebanho. Esse rebanho é mais ou menos assim, é um estado de consciência, e é isso a outra coisa que ele pede para a gente também, que a gente tenha um estado de consciência mais elevado. E aí eu entro naquela questão que eu sempre gosto de falar, né? O reino de Deus não está no externo. Ele não está ali ou acolá ou aqui. Ele está dentro de nós, que é outro ensinamento que ele deu. Ou seja, o reino de Deus, aquilo que é mais nobre, aquilo que nos traz a semelhança do Pai, que é o que a gente chama, né, a centelha divina. E todos nós temos, então, ou seja, todos nós em potencial, e vamos chegar lá pela lei de progresso, e pela lei de progresso que Kardec trouxe, mas a lei também que Jesus já falou. O que Jesus falou lá? Vós podereis fazer tudo que eu faço muito mais. Então, ou seja, está registrado pelas palavras do Cristo que a gente tem condição de crescer, de evoluir, e que a gente vai se santificar no sentido, né, vamos falar assim, que o sagrado está em nós. O sagrado que Deus deu, não que nós somos sagrados. O sagrado que Deus nos deu está em nós e a gente vai ter potencializar isso através das nossas atitudes. E aí ele ensinou uma outra coisa que ele quer que a gente também faça, que aí é um outro ponto que eu queria trazer também de reflexão para nós. Ter fé, confiar no futuro, né? Aí tem lá, né, o homem de bem, né, que o Kardec traz, né, que ele fala, né, você todo dia observasse tudo que você poderia fazer de bem para o próximo, você fez. Se você não deixou de fazer alguma coisa, e ter fé e confiança no futuro. Essa fé é aquela fé inabalável, aquela que você sabe que Deus está ali, sabe que você vai ser apoiado por Cristo, sabe que em qualquer momento, mesmo você doente na cama, você vai estar amparado, até se você desencarnar. Ah, mas você no plano espiritual vai estar amparado. Então, ou seja, é o tempo inteiro, né? A gente sabe disso. E aí a gente pode pegar uma mega e ultra lição que o Cristo trouxe, que é quando ele, né, depois que ele passa pelo sacrifício, né? Ele traz ele novamente, né, vou falar assim, ele volta novamente em espírito, mostrando que esse reino realmente existe, esse reino, esse plano, né, superior ele existe, mostrando que ele voltou em plenitude novamente, né? Quando ele falava que o reino dele não era desse mundo, né, ele estava dizendo que o grande e eterno reino é o reino espiritual, que é onde ele está, né? E por lá ele é o nosso governador espiritual aqui do nosso planeta. Então ele é o bom pastor, ele é o governador espiritual do planeta, ele é o Messias, né? Tem vários nomes. A gente tem um nome muito bacana, né? Que é ele é o terapeuta divino, que seria o quê? Aquele que cuida, aquele que cura, né? Que Joana traz bastante nas reflexões dela, né? Nos livros dela, né? Enfim, tem várias outras denominações super bonitas, né, do Cristo, mas que eu acho que essa de cuidador, né, é muito bacana. Então, é outro ensinamento. Ele veio para os doentes, né? Os sãos,
né? Vamos falar, aqueles espíritos mais evoluídos, aqueles espíritos que já estão no caminho, aquelas ovelhas que já estavam aqui no rebanho, vamos supor que todas elas tivessem já, né, equilibradas, evoluindo, crescendo, fazendo o melhor delas e tal. O que acontece? Está tudo bem. Aí o que acontece? Ele veio, os ensinamentos dele, as irradiações de vibrações dele, né, os comandos que ele dá para toda a plede de espíritos que estão aí para nos proteger, nossos anjos guardiões, é para quem está doente. Então, a maior parte de nós realmente tem algo a melhorar, algo a crescer, e a gente chama isso, no aspecto nosso aqui filosófico, de doentes. Né? Por isso que ele falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, ele também, uma outra mensagem é, ele está para todos nós, ou seja, o que ele espera é que a gente compreenda isso e nos aproximemos dos seus ensinamentos. E uma outra questão também que eu queria colocar aqui para nós, que é bem importante, eu falei da fé, da parte transcendental, só que ao mesmo tempo, o que acontece? Ele quer que a gente faça a nossa obra. Então ele falava, né? Brilha a vossa luz para que as suas boas obras sejam vistas pelos homens, né? Para que os homens vejam as boas obras, para a glória do Pai. Então, ele pede para que a gente faça o movimento, né? Ele fala lá, né, que não pode, né, uma cidade num morro, né, ficar escondida, né? Ou seja, ele quer que a gente realmente potencialize o nosso, vamos falar assim, toda a nossa virtude, tudo aquilo que a gente pode angariar, a gente coloque, né, em atividade. E aí eu vou colocar um outro ponto que eu trouxe aqui para nós, que é qual a virtude mais, vamos falar assim, mais elevada? É a virtude da caridade desinteressada. E aí a gente entra num ponto super importante. Para que a gente possa ser caridoso, para que a gente possa ser caridoso e de uma forma desinteressada, que é o que ele quer que a gente siga, e aí a gente se aproxima realmente de um cristão, né? Realmente que está propenso a seguir, né? O que Jesus espera de nós, de fato. A gente tem três elementos, né? Como era visto pelo Cristo a questão da caridade desinteressada? Fora da caridade não há salvação aqui para o Kardec, né? Kardec colocou, porque ele falou, ó, fora da igreja, antigamente se falava, fora da igreja não há salvação. Então, assim, pô, então se meu irmão é o ateu, ele não tem salvação? Não, Deus está para todos. Uma hora ele vai entender sobre Deus, uma hora ele vai virar, né, vamos falar, alguma coisa que toque nele e ele vai, né, vai deixar de ser materialista e vai para o lado espiritualista. Isso aí a gente sabe que, mas isso pode levar algumas existências, né? Ao longo, é uma vida que a gente tem, mas com várias existências. Então, voltando na caridade desinteressada, então qual é o foco? O foco é fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque na caridade a gente vai fazer vários movimentos. A gente vai ter que ter humildade, né? A gente vai ter que se colocar no lugar do outro, então tem que ter empatia, né? Para a gente poder estar conduído, né, para ajudar. O bom samaritano lá, né, ele se condoeu, né? Ele falou, poxa, poderia ser eu, com certeza. Então ele teve, né, esse movimento, né, da empatia, né? Respeito, né? Porque se é desinteressado, eu tenho que te respeitar. Eu te dou desde que você queira receber. Então, a gente tem que ter afetuosidade, generosidade. Então, são vários elementos, e esses elementos vão trabalhando em nós coisas muito importantes, que é aquilo que o Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados, né, os brandos e pacíficos, ou seja, aquilo que essa brandura que a gente precisa desenvolver em nós, estarmos pacíficos, né, em relação ao outro, a gente traz como um elemento. E aí, um pouquinho antes, ele falou assim, né, bem-aventurados os pobres de espírito, que seriam os humildes, né, que eles herdarão a terra. O que a gente está entendendo também? O pobre de espírito, o humilde, quando a gente tem a humildade, a gente consegue enxergar melhor o outro, né? A gente não tem aquele orgulho de se colocar num trabalho, a gente não tem aquele orgulho do tipo, ah, não, poxa, eu já passei dessa, outro que faça. Não, a gente vai se colocar à disposição para o trabalho que tiver. Então é bem importante a gente levar isso em consideração. Então o movimento da caridade nos faz a gente mergulhar no mundo onde a gente deixa
de lado o preconceito, o orgulho, a vaidade. A gente vai ter que ter um movimento de abnegação, né? Ser abnegado, né? Se doar, né? Então, é outro movimento bem importante também que o Cristo espera de nós, né? E aí na caridade desinteressada, que é essa maior virtude, né, considerada, ela tem 3 elementos: benevolência, ou seja, fazer o bem indistintamente; a indulgência, ou seja, eu não ficar enxergando no outro os defeitos do outro, eu conseguir ser mais tolerante com os outros, porque eu também estou cheio de defeitos, né? Então, o outro tem que, de certa forma, me tolerar também. Então, essa troca, né? E o mais fantástico de tudo, que é o perdão das ofensas. Aí eu vou fazer um parênteses aqui para a gente que é bem importante. O perdão é algo muito nobre. Por quê? Porque ele nos liberta. Né? Não é para o outro que a gente faz. A gente, né, esse é um processo, mas a gente não vai falar de perdão aqui, porque é uma palestra só, dá uma palestra de perdão. Então, mas assim, é um movimento que a gente se liberta. Né? Não que a gente vai ter amnésia, nada disso, mas nos liberta. E uma coisa que é muito importante é assim, quando Jesus, no capítulo do Kardec, lá do Sede Perfeito, ele traz uma mensagem que é muito importante que está no Evangelho, que fala lá, né? Sede perfeitos como o vosso Pai, tal, tal, tal. Aí ele coloca o seguinte: perdoai, né, aos vossos inimigos. Por quê? Porque ele mostra a grandeza de alguém que quer realmente crescer. Se a gente quer realmente ser perfeito, né? Não, obviamente que ali é uma figura de linguagem, nunca nós vamos ser perfeitos como Deus. Mas talvez assim, poderíamos chegar assim próximo da perfeição do próprio Cristo, que ele falou: "Ah, podereis fazer o que eu faço muito mais". A gente poderia ter ele como uma referência. Mas vamos lá. Ele colocou dessa forma. Aí ele vai lá e fala, né, para que a gente perdoe os nossos inimigos, que a gente, vamos falar assim, ore, né, para aqueles que nos ofenderam, ou seja, que a gente queira o bem daqueles que teoricamente nos prejudicaram, que a gente tem uma rusga ali. Esse ato e essa fala de Jesus leva ele novamente a um patamar muito evoluído, porque quando a gente pega toda a Torá lá de trás, tem mais de 70 passagens de perdão, mas todas elas é o perdão da pessoa, né, que se referia a Deus. E uma passagem que era um perdão de um irmão para com o outro, ou seja, de pessoas muito próximas, nunca evocando, né, nem no aspecto do amor, né, que a gente falava, né, a quem é meu próximo, né, que ali ele colocou quem agiu com misericórdia, que já é bem distante, né, e muito menos na questão do perdão. E aí, olhando para o nosso plano, se a gente está no plano de provas e expiações, onde impera o mal, o perdão é fundamental. Porque se não houver o perdão, a gente volta de novo, né, para o aspecto que era o que Cristo veio para poder dar um avanço moral, que era o quê? Antes era o olho por olho e dente por dente. Né? Então, ou seja, o cara me fazia mal, eu fazia de novo. Então, ele matou, eu vou matar. Ele me roubou, eu vou roubar. Quer dizer, ou seja, a gente ficaria, né, num looping eterno sem quebrar esse ciclo. E o que a gente está aqui, uma das razões, né, e o que a gente deve, o que o Cristo espera de nós, é justamente a gente quebrar esse ciclo, ou seja, nós fazemos movimento. Né? Então, o que ele falou? Quando te pedirem para andar, né, uma légua, né, vou falar na nossa linguagem aqui, 1 quilômetro, vamos andar 2. Né? Se te pedirem, né, se te pedirem a capa, dê também a túnica. Então, assim, o que nós vamos fazendo? Nós vamos colocando sempre um algo mais. Então, o que ele espera é que a gente sempre possa fazer e dar o nosso melhor. Se nós, em qualquer circunstância, nós fizermos o nosso melhor, foi o máximo, ou seja, eu estou entregando o máximo que eu posso. Eu estou entregando aquilo que me compete naquele momento, naquele grau evolutivo que eu estou. Então agora eu posso fazer essa palestra.
Pode ser que numa outra vida, num outro momento, numa outra existência, a gente possa fazer uma coisa melhor. Mas é essa mais ou menos a linha de raciocínio que a gente tem para passar, né? Ou seja, a gente tem que, em cada circunstância, procurar fazer o melhor. E no Espiritismo tem uma coisa muito bacana, e isso faz parte da filosofia, como em geral, que é o quê? Com quem eu estou competindo? Comigo mesmo. Então eu tenho que hoje ser melhor que o Márcio de ontem. Eu tenho que amanhã ser melhor que o Márcio de amanhã. Né? A Shirley vai ser melhor amanhã do que ela é hoje. A Carol, melhor que ela. Né? Hoje ela vai ser melhor que ela foi ontem. E não, por exemplo, o Márcio ser melhor que alguém, ou alguém ser melhor que, né, o outro. Nada. A gente, na verdade, assim, tem que entender que sempre é o olhar para dentro de nós. Né? O olhar, o que eu posso fazer de melhor. O que eu posso, né, levar de contribuição. E uma questão assim que eu gostaria de deixar muito claro assim para todos nós, o que Cristo espera de nós, é que nós sejamos realmente do bem. Essa benevolência que eu citei é ser do bem. Então, em qualquer circunstância que nós estivermos, a gente deixar a situação melhor do que está, nunca piorar. Então, se está tendo uma briga, pacificar. Se está tendo um descontrole, buscar a harmonia e o controle. Se nós estivermos com alguém que precisa de um conselho, dar bom conselho. E sempre procurar levar para o outro aquela regra de ouro que Jesus ensinou. Né? Qual que é a regra de ouro? Fazei para o outro tudo aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Ali estão, né, toda a lei e os profetas. Né? Imagine, né, numa frase, essa frase eu acho fantástica, né, porque ele resumiu tudo. Né? Falou, olha, toda a lei e os profetas estão nessa frase. Né? Faça para o outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Então, como a gente falou, né? Se eu tivesse caído lá, eu queria que o samaritano me acolhesse. Né? E assim a gente, né, pensa, acho que para todos, né? Assim, gostaria que isso ocorresse para um familiar, para quem fosse, né? Para todos nós, para todos nós. Eu vou só dar uma passadinha aqui. Tem um livro do Chico Xavier que é muito legal, que aí eu acho que é muito elucidativo. O que acontece? Vamos pensar, o Chico, obviamente, tinha contato com espíritos iluminados. Assim como o Kardec teve lá na codificação, espíritos até da esfera crística, né? Aí o Chico aqui no nosso, mais próximo da gente aqui, também trouxe. Então o André Luiz, que era um espírito, né? Lá como repórter do além, né? Naquela série lá, que começa com o Nosso Lar, aí vai. Aí num dos livros chamado Obreiros da Vida Eterna. E até o nome, né? Assim, ou seja, a gente vai continuar trabalhando para a vida toda, tá? Então, daqui aprendeu, vai para o plano espiritual, vai lá no Nosso Lar, se prepara e depois vai trabalhar. É mais ou menos isso. Aí o que acontece? Eles estavam lá, era uma enfermeira, um padre, o André Luiz, que era médico, e o instrutor. E aí eles receberam lá, né, numa determinada um local lá no Nosso Lar, totalmente preparado, eles mentalizando para que eles pudessem receber essas pessoas, então, ou seja, todas as pessoas ali tinham uma função de, como se fosse assim, vamos supor que fosse chegar aqui, né, um espírito bem iluminado. Nós aqui vamos falar, gente, vamos todo mundo se concentrar aqui, como se fosse um jardim, aí a gente plasmando uma coisa bonita, uma cachoeira e tal, para que esse espírito chegasse num ambiente bacana e não uma coisa densa, pesada e tal. Beleza? Era essa a situação. E aí eu vou só passar o seguinte. Então, eles estavam lá, né, discutindo, né, estudando, sempre assim, né? E veio esse espírito muito superior, pensamos num espírito de luz, assim, bem superior aos espíritos que já eram elevados perto da gente, mas que ainda tem muito que progredir ainda, lá do Nosso Lar, tá? Inclusive, o instrutor do André Luiz estava junto, né? E esse espírito era bem superior a eles todos. Aí, esse espírito se chama Asclepios. Ele é bem conhecido assim no meio espírita porque essa passagem é bem famosa. Aí vem assim, ó. Que devemos fazer para sustentar o ânimo
ante as dificuldades, as perseguições, os sarcasmos dos nossos adversários? Essa é uma pergunta que foi feita pela enfermeira, tá? Aí vamos estar aqui. Ó. A pergunta idêntica foi feita por Semprônia. Asclepio, Semprônia, os nomes meio diferentes, mas era tudo espírito do bem, tá? Para respondê-la, ele retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia de modo intencional, abrindo-lhe a vista de todos. Ele trazia lá uns pergaminhos, que seria mais ou menos, né, uma espécie de uns rolinhos lá, né, e retirou. E para respondê-la, né, ao invés de um discurso muito longo, né, uma palestra inteira, a folha trazia o seguinte: versículo 44, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aí o processo de esclarecimento não podia ser mais direto, nem mais educativo. Semprônia disse haver entendido a lição. E Asclépios, né, só aditou, né, complementou. Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, né, sobre a ótica cristã no entendimento, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Então, aqui é um ensinamento muito lindo, porque assim, esse código que Jesus trouxe, só para dar esse exemplo, ele está permeando até Deus, né, vamos falar assim. Né? Então, Deus, obviamente, criou as leis, Jesus absorveu, né, esse código do amor, o código do bem, as leis, né, que permeiam todo o universo, a lei de progresso, a lei de justiça, amor e caridade. E aí ele vem, traz isso na prática. E tudo isso permeia, né, os níveis evolutivos superiores. Então nós estamos aqui, né, numa classe de espíritos aqui ainda que tem muito que progredir. Aí tem os espíritos mais adiantados, os espíritos felizes, aí até chegar nos reinos celestiais, né? E todos eles, o código que Jesus trouxe aqui, obviamente que os exemplos são da Terra, né? Ele falava, né, nas parábolas, né, exemplos de comércio, da dona de casa, né, do filho pródigo e tal. E lá são outros exemplos, mas neste caso, o Asclépios, né, querendo ser muito evoluído, traz esse exemplo. Provavelmente ele deve ter habitado aqui a Terra, né, e trouxe para, né, a enfermeira um esclarecimento que veio do Evangelho. Então, mas o que eu vou fazer quando me criticarem? Tá aqui, ó. O ensinamento é esse. É perdoar 70 vezes 7, né? E assim por diante. Então, eu achei muito didático, né? Essa aqui eu quis trazer, porque muitas vezes a gente fica pensando, né, como é que será no plano do lado de lá e tal. É humildade o tempo inteiro, né? Jesus fez a cerimônia do lava-pés. É o perdão o tempo inteiro, perdão inclusive para os inimigos, não é só para o meu filho, para minha esposa. Confiança em Deus, obediência, né? Fé inabalável, abnegação, que é essa dedicação, essa doação ao próximo, caridade desinteressada, né? Não é a caridade de você dar alguma coisa, mas vamos tirar uma foto que eu estou te dando alguma coisa, não. Dá por amor, dá né, por entender que você tem que fazer esse movimento, né? E que o outro está apto a receber e não vai ser nenhum menosprezo, não vai se sentir, né, não vai ter nenhum problema. Então, a gente oferece. A misericórdia, né, que é, né, bem-aventurados os misericordiosos que obterão misericórdia, né, que eu acho que é uma coisa muito importante também, porque a gente quer ter a misericórdia divina e de todos que estão à nossa volta, a gente também tem que, né, estender e fazer que essa misericórdia chegue a todos. A gente já falou do amor, né, o amor como lei universal, né, então acho que eu já passei aqui. Falamos já de brilhar a luz, né, para a glória do Pai, não para o nosso orgulho. Então é sempre muito importante, né, fazer boas obras para que os homens vejam, mas sempre com foco de que tudo que a gente está fazendo é porque Deus permitiu, é gratidão, né, e a devolutiva nossa de todos os elementos que Deus nos deu a oportunidade. Aí só para finalizar, mais um item aqui, a semeadura
é livre, mas o plantio é obrigatório. Ou seja, eu plantei banana, eu vou colher banana. Eu não vou colher, vou porque eu queira, né, maracujá, vou ter que plantar maracujá. Então, muito cuidado com aquilo que a gente semeia, que a gente vai colher. Então, semear coisas boas, muito cuidado com o pensamento, né? Sempre estar se colocando no lugar do outro, tendo empatia. Jesus falou muito das bem-aventuranças. Se nós tivermos oportunidade de... Eu falei bastante aqui de 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Um é o Evangelho fora da... o capítulo fora da caridade na salvação e o outro é o sede perfeito. Isso é bem legal. E aí lá tem o homem de bem. O homem de bem é um exemplo maravilhoso de tudo aquilo que a gente poderia pensar que Jesus quer da gente, né? É fazer bem ao próximo, não perder nenhuma oportunidade de estar fazendo bem, porque só não fazer o mal ou não fazer nada não é o que a gente vai nos diferenciar. E aí, para finalizar, o que Jesus nos trouxe foi assim, para que a gente adentre o reino dos céus, não adianta só a gente falar Senhor, Senhor. A gente vai ter que fazer realmente alguma coisa, a gente vai ter que fazer um movimento. E aí ele separa, né? Vou falar aqui os cabritos, os bodes das ovelhas. Vamos pensar assim, as ovelhas são aqueles espíritos mais, vamos falar assim, mais inclinados já com a lei. E os outros são os mais rebeldes. Então ele fala o seguinte, o que segrega um do outro é aquele que deu água para quem tinha sede, comida para quem tinha fome, deu roupa para aquele que estava nu, visitou aquele que estava doente, visitou aquele que estava preso, né, encarcerado. Então, esse é o grande diferencial, que é o quê? Basicamente caridade. Por isso que a gente sempre fala aqui, né? Quando a gente vai falar o que Jesus espera de nós, é a caridade desinteressada, né? Que é a mais nobre, é a mais rica, é a mais sábia, né? Porque isso está no código, né, dele, que é o Evangelho, e aí é o convite nosso para que a gente, toda atitude que a gente tiver, pense, poxa, o que Jesus faria nesse contexto, né? O que ele gostaria que nós fizéssemos? Acho que todos nós aqui temos uma boa dose de conhecimento do Evangelho, né? Somos todos aí alguém que está aqui numa noite como essa aqui, está buscando, está querendo melhorar, está querendo, né, colocar em prática. E não tem nenhum problema se até agora a gente não colocou. Esse que é um grande, esse que é o nosso Deus. Ele permite que a gente erre, ele permite que a gente agora admita que daqui para frente, né? Porque ele falou para a mulher, né, adúltera, né? Mulher, cadê os teus julgadores, né? Cadê os teus juízes, né? Ah, eles se foram. Nem eu estou aqui para te condenar. Vai e não torne mais a errar, né? Vai e não peques mais, né? Que é famoso aqui para a gente. Então, é isso, né? Que ele quer que a gente tenha essa atitude, né? Que a gente caminhe sem o peso, sem aquela, né, dor, mas que a gente não volte a errar aquilo que a gente cometeu de erro e que a gente procure agora acertar e seguir o caminho, né, correto. Era isso o recado que eu tinha que dar. Vou fazer uma prece bem curtinha, né? Porque o tempo já foi, mas primeiro agradecendo vocês todos pela atenção, né? Quem for nos ouvir aí, a gente está gravando, né? Que possa chegar a mais corações, né? E, enfim, essa é a ideia. E possa confortar algumas pessoas que costumam seguir, né, as nossas palestras, que dão algum feedback aí positivo. Então, nossa gratidão também a quem for nos ouvir. Então, e aí vamos elevando o nosso pensamento a Deus, esse Pai misericordioso, justo, bom, suprema sabedoria, suprema bondade, amor infinito e inesgotável. A nossa gratidão a Ele, a vida, gratidão à oportunidade de estarmos juntos aqui, a Jesus, esse grande mestre, mestre dos mestres, esse que nos ensinou as leis de Deus na prática, aos espíritos benfeitores que acompanham Jesus, os nossos mentores, anjos guardiões, que estão aí dioturnamente nos intuindo para o bem, a nossa gratidão. Pedimos saúde, paz, o bem, o amor, misericórdia para todos aqui presentes, tanto no plano físico como também no plano espiritual. Que Deus abençoe a cada um de nós, no plano físico e no espiritual, e que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, fortalecidos sempre no Evangelho do Cristo,
nos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, que busca a moral do Cristo nos seus ensinamentos. Que possamos ter aqui um sentimento de fraternidade e união e pedimos a Deus a sua bênção, a sua misericórdia e que possamos seguir para os passos. Graças a Deus, graças a Jesus.